Vamos lá pro vídeo aqui então. A história de Siren Blood Curse, sei lá. Blood Curse. Não sei como é que pronuncia isso aí não. Do Sandman. Vou deixar meu link aqui. Qualidade full. Vamos conhecer essa pérola aí também dos games, né? Lançado mundialmente para PlayStation 3 em julho de 2008, o Siren Blood Curse é um survival horror de estratégia desenvolvido pela Japan Studios da Sony. E no Japão o jogo saiu com o nome de Siren New Translation e tem algumas diferenças ali em comparação com a versão norte-americana e europeia. O jogo recebeu avaliações favoráveis, conseguindo uma excelente média no Metacritic e no Game Rankings e IGN também. O jogo também agradou para todo mundo que é apaixonado por jogos de terror, sendo muito bem elogiado pela história e pela narrativa. O jogo, que é basicamente um remake do Siren do PlayStation 2, ele conta a história de uma equipe de televisão dos Estados Unidos que vai até o Japão para investigar uma lenda de uma vila chamada de Hanuda, que desapareceu entre as montanhas e que tinha que realizar alguns sacrifícios humanos 30 anos antes. Só que chegando lá, a vila não estava exatamente despovoada como eles imaginavam e as coisas vão ficando mais complicadas, forçando todos os integrantes a lutar pela própria sobrevivência. O jogo foi originalmente dividido em uma série de 12 episódios cronológicos e foram agrupados em 4 capítulos, sendo que todos eles têm cutscenes e missões diretamente ligadas a vários personagens para movimentar assim a trama principal. A história transcorre basicamente em terceira pessoa, com ênfase na jogabilidade furtiva para evitar os chibitos, que são os principais inimigos do jogo, e uma característica interessante na jogabilidade é a presença do Sight Jack, que é uma tela dividida que permite ao jogador ver através. Olha, não quero. Provavelmente eu vou fake listar aqui, velho. Esse jogo me é familiar, né, velho? Só que diferentemente de dizer que eu sei tudo do jogo e que eu joguei o jogo, eu zerei esse bagulho pelo YouTube, velho. Eu só não lembro quem. Deve ser o Alanzoca também. Dos olhos dos inimigos. Porque se eu tenho certeza que eu conheço esse jogo de muito tempo, velho. Provavelmente foi o Alanzoca. Enquanto ele tá acompanhando e tentando se esquivar das criaturas. Acho que na época ele ainda era o Electronic Design GE, tá ligado? E essa mecânica é fundamental para a Electronic, sobrevivência, na verdade. porque ela ajuda o jogador a descobrir pistas para o seu próximo objetivo ou É alvo. pra A te trilha ler. sonora do jogo Siren Blood Class foi intitulada de Siren New Translation Original Soundtrack, foi lançada em agosto de 2008 no Japão. Além disso, o jogo também ganhou um documentário exclusivo do Making Of, que foi intitulado de Behind the Curtain of Terror para a versão europeia, e esse material ficou disponível no menu XMB do PlayStation 3. Então, dito isso, a gente vai acompanhar agora a história do Siren Blood Curse. Como eu falei na introdução, o Siren Blood Curse é basicamente um remake do jogo do Siren do PlayStation 2. Por conta disso, muita coisa da lore do jogo é contada nessa primeira versão. E para não deixar vocês perdidos sobre a lore desse universo, eu vou fazer uma breve contextualização do que se trata essa história. Então, a gente tem essa pequena vila remota no Japão que existe desde 7500 E aí, a.C. falou, Essa terra Jonathan. remete a um período chamado de Jomon, que possui muitos mistérios e artefatos que não foram descobertos ainda. Por volta de 684 depois de Cristo, a população passou uma fome devastadora. E nessa época, Kaiko, que Começa é um com ser J, não presta, extraterrestre velho. sobrenatural com habilidades de alteração da realidade, caiu do céu e pousou nessa vila. Alguns moradores desesperadamente famintos, eles confundiram essa forma meio que subdesenvolvida e meio indefesa como se essa criatura fosse um peixe e acabaram devorando a criatura. Enquanto morria o ser, amaldiçoou um dos moradores com a imortalidade, fadado a um dia conduzir um ritual de sacrifício humano para ressuscitar o Kaiko como penitência. Então lá na frente eu vou voltar a falar dessa pessoa, porque é um detalhe bem interessante, então preciso que vocês guardem esse detalhe na memória. E não foi só essa pessoa que foi amaldiçoada. Todos os habitantes que morreram na cidade ficaram condenados a vagar como mortos-vivos para sempre. Esses cadáveres são chamados de shibito, que traduzido do japonês significa ao pé da letra pessoa morta ou cadáver.
E por eles serem reanimados, e por uma questão de facilitar aqui a narração, algumas vezes eu vou mencionar como os zumbis. Porque basicamente é um ser que morreu e é reanimado, apesar dele ter uma certa consciência e diferir um pouco dos zumbis. Então, com o tempo, uma religião chamada de Mana surgiu, e esse objetivo Ah, dessa hoje é dia religião 18, era né, velho? ressuscitar e adorar o Caio como um deus. Em agosto Hoje de é amanhã, viado. 76, um terremoto de Foda nível vai 6 demorar até fez sair com na que a internet barragem o. Falando em zumbi aqui. Não é bem zumbi, é infectado. Extermínio, acho que dia 20, né? Que lança o extermínio. Um hype do caralho, velho. em agosto de 76. Um terremoto de nível 6 fez com que a barragem desse lugar se rompesse, provocando um deslizamento de terra que reduziu o dano a meros escombros, matando 33 pessoas. Depois que a fumaça se dissipou, o governo evacuou totalmente a cidade. Só que o mundo exterior não sabia que essa catástrofe tinha sido resultado de um ritual fracassado para tentar reviver o Caio. As partes destruídas da cidade foram, na verdade, enviadas para um lugar sobrenatural, onde eles se fundiram com partes da Hânodá do ano de 684, que é o mesmo período que o Caico chegou nessa vila. Então, em 2003, Hein? 84, que é o mesmo período que o Caico chegou nessa vila. Então, em 2003, partes de Hânodá ainda estavam em reconstrução, embora algumas pessoas ainda vivessem lá, e Como algumas liguei no nome áreas dele, foram velho? renomeadas, e com o passar do tempo, a vila se tornou um lugar de lendas e mitos urbanos, despertando o interesse de turistas e de pessoas de fora. Além disso, aquele culto que eu mencionei ainda estava muito presente, e em agosto do mesmo ano, eles tentaram novamente o ritual, e é justamente nesse contexto que a equipe de Pô, tem TV que trazer um norte-americana terrorzinho chega maneiro, né, nessa vila. velho? Essa equipe Depois do God of War, se pá, eu vou pegar o. Não, se bem que eu tenho jogos de terror, viado. Eu tenho o The Evil lá e um Outlast 2 que eu tenho que fazer também. viajou para o Japão com o objetivo de descobrir mais sobre essa tal vila desaparecida. A equipe de televisão que vai para o local era composta por Melissa Gale, que era a apresentadora da equipe, Della Gale, que era uma criança de 10 anos que é filha da Melissa, Sam Monroe, que era um antropólogo cultural, era professor universitário e especialista em folclore, e ele é o ex-marido da Melissa e pai da Bella. E também tem o Saul Jackson, que é o cinegrafista. Paul Jackson. E a história já começa com a equipe de televisão dentro de uma mata observando um ritual mana com duas mulheres, e durante esse ritual macabro, uma delas, Yuki Kobe, é sacrificada por um homem mascarado como um sacrifício. No entanto, antes que ele execute a segunda vítima, um jovem intervém e salva essa jovem da morte. E essa outra mulher se chama de Miyako. A participação dela vai ser lembrada um pouco mais pra frente. Depois de salvá-la, o rapaz foge pra mata e ele se chama Howard Wright. Ele que tem 18 anos e é um estudante do ensino médio que veio dos Estados Unidos para morar com a sua família no Japão, e ele tem um blog que ele usa para praticar o seu japonês, bem como manter contato com seus amigos dos Estados Unidos. O Howard também é muito interessado em histórias sobrenaturais, e enquanto ele estava envolvido com um site que é específico em mitos e lendas, ele recebeu um e-mail do Sam Monroe, e o e-mail serviu como um convite para a lendária cidade japonesa de Hanover, que supostamente teria desaparecido em 1976. Intrigado, ele decide voltar para o lugar e logo de cara ele testemunha esse ritual macabro. Então, seguindo com a história, o Howard consegue despistar os seus perseguidores e chegar até uma casa abandonada, e depois de um tempo tentando procurar algo no local que pudesse ajudá-lo, ele é surpreendido pelo carro da polícia. Dentro do carro está Shuji Shimada, que é sargento da polícia, que parece estar sendo dominado por algum tipo de entidade sombria, e atira contra ele. Aqui ele corre mais uma vez mata dentro e depois acaba voltando para casa abandonada, onde ele encontra o policial. Durante uma luta corporal, o Howard empurra o oficial em uma vala e ele acaba sendo empalado. Entretanto, enquanto ele tentava descobrir o que fazer, uma estranha sirene toca e ressuscita esse policial, e com aquela madeira que ainda estava atravessada nele, ele levanta e ele atira em Howard no peito, fazendo com que ele caia da estrada que estava quebrada e caia também nas profundezas de um lago. Ao mesmo tempo, em outra parte da vila, a equipe de reportagem que tentava digerir tudo que acabou de testemunhar, eles também são Pô, eu pegos de conheço pra surpresa caralho por esse essa jogo, sirene velho. misteriosa É e muito pela familiar, presença de mano. uma enfermeira muito sinistra.
Se nesse primeiro episódio a gente joga com o Howard, nesse segundo a vez de jogar é com o Sam Monroe. E depois daquele toque de sirene, depois da aparição daquela enfermeira, ele acorda sozinho no meio da mata, ele sai à Pelo procura que do falou ali, eu acho que é e PS3 mesmo. reencontra aquela enfermeira matando um homem. Posteriormente, esse mesmo homem também se transforma em um Shibito. Antes de dar continuidade, é importante falar um pouco sobre o Sam, porque, como eu falei antes, ele é um antropólogo cultural, ele é professor universitário, ele é especialista em folclore. Além disso, ele é o ex-marido da Melissa Gale e também pai dela, e o relacionamento entre ele e a Melissa não era dos melhores, mas eles sempre tentaram ter uma boa relação pelo bem da filha deles. Aí ele recebeu um e-mail misterioso, convidando ele para ir à Terra Nuda gravar um programa de TV sobre esse lugar. O Sam estava passando por problemas financeiros e a proposta foi praticamente recusável por parte dele. Então, ele estava passando parte das suas férias com sua filha e o convite em cima da hora fez com que ele não conseguisse arrumar uma babá a tempo. Além disso, o Sam tinha perdido a mãe fazia pouco tempo. Ela sempre tinha sido uma rede de apoio na criação da Bella, só que pouco antes dela morrer, ela pediu para o Sam não contar para ninguém sobre o seu falecimento. Então, sem ter com quem deixar a filha, ele acabou levando a Bella junto. Durante o voo para o Japão, ele deixou uma mensagem para Melissa que dizia que ele e a Bella iam viajar para o Japão por um tempo. E para surpresa dele, quando chegou no lugar, ele descobriu que a apresentadora da equipe era a própria Melissa. Seguindo com o segundo episódio, o Sam continua procurando o resto do grupo e para isso ele passa furtivamente pelos Shibitos. E depois de passar por todos, ele chega até uma casa onde ele é acertado na cabeça por alguém. E aí a gente volta para a história do Howard, que depois de ser alvejado pelo policial e cair daquele penhasco, ele acorda sem entender o que aconteceu ali. Ele corre pela mata até encontrar uma sacerdotisa da Mana chamada de Amana. Apesar de fazer parte dessa religião, ela garante pro Howard que ela não estava envolvida no ritual. Ela cuida dos ferimentos do Howard e os dois ficam ali por um tempo. Depois de passar por alguns desafios, ela acaba sendo sequestrada por um Shibito e o Howard é deixado sozinho nesse momento. Caralho, mas é um choquito que voa, velho. Sam, que tinha sido atacado por alguém lá no final do episódio dele. E nesse capítulo a gente descobre que ele foi atacado pela própria Melissa de forma acidental. E depois de pedir desculpa para ele, os dois começam a estudar uma forma de sair dali sem serem atacados pelos Shibitos. Só que eles percebem que não há muito o que fazer e acabam recuando para uma ponte que tem perto do lugar. Nesse lugar o Sam derruba um zumbi que estava armado e pega a arma dele. E aí a dupla sai avançando até chegar em uma espécie de mina. Depois de derrubar mais alguns inimigos, eles finalmente encontram uma saída. Só que a relação entre eles não estava boa e eles estavam discutindo e se separando. E para resumir, o clima não era dos melhores porque a Melissa não concordava com ele ter trazido a filha para o Japão. Durante esse bate-boca entre eles, a Melissa também descobre que a mãe dele morreu. Isso aqui é uma legenda meio troncha, né, velho? Deve ser legenda de fã. O tutorial ali, a descrição do tutorial é em inglês e a questão dos botões ali tá em português. Misturando inglês com português. A legenda tá boa, hein? Ele não queria que ele contasse para ela. É possível ver essa briga em um dos vários materiais extras que a gente encontra ao longo dessa jornada. Além de documentos, gravações de áudio e de vídeo que ajudam a entender melhor os personagens. E depois que a Melissa vai embora, o Sam tem uma visão do que está acontecendo com a sua filha. Aparentemente, quando eles se dividiram, ela ficou junto com o cinegrafista Saul Jackson e os dois passaram a ser perseguidos por um Shibito. Para salvar a menina, ele manda ela correr o mais rápido que ela pode e os dois acabam se separando. Nesse episódio a gente vai acompanhar a Bella Gale, que depois de fugir pela mata, acaba se refugiando em um hospital abandonado. Como eu tinha falado, a Bella é filha do Sam e da Melissa. Não se sabe muito sobre a infância dela, mas houve um incidente em que ela se escondeu em uma máquina de lavar, fazendo com que seus pais entrassem em pânico, até que perceberam que ela estava escondida nessa máquina. E com relação à separação deles, ela passou a ter a guarda compartilhada entre eles. E como eu já expliquei antes, o Sam levou ela para o Japão porque não tinha com quem deixar ela. Ela, apesar de assustada, tenta encontrar uma saída desse hospital. O lugar está repleto de Shibitos, mas ela consegue se esquivar de todos e chegar até a sala de comunicação. E através dessa sala, ela consegue mandar uma mensagem para sua mãe e o seu pai utilizando
alguns alto-falantes externos que tem nesse lugar. Logo depois de mandar essa mensagem, a Bella ela é abordada pelo Saul Jackson, que se transformou em um Chibito. Ela consegue escapar saindo do hospital e entrando na mata, e enquanto isso sua mãe, que tinha escutado o pedido de socorro dela, continua as buscas por ela entrando na mata também. Só que quando estava perto de encontrar a filha, ela é atacada por Saul Jackson e acaba ficando bastante ferida. Ao mesmo tempo, em outra parte da vila, o Howard encontra uma jovem chamada de Miyako. Ela é aquela jovem que ele acabou salvando lá naquela cerimônia lá no início, que deu origem à primeira fuga dele. E durante essa conversa eles são surpreendidos por Seigo Saiga, que estava seguindo essa moça. O Saiga está convicto que Miyako é amaldiçoada e precisa ser eliminada, só que depois de ser confrontado pelos dois, o Saiga desiste e acaba indo embora, dizendo que eles não podem lutar contra o destino. Então, depois de ficar cara a cara com o Saiga, o Howard reconhece Saiga como o homem mascarado que matou a Yuki Kobe lá naquele ritual que ele presenciou e que ele salvou a Miyako. Sobre esse personagem, né, o Seigo Saiga, ele é um médico e é herdeiro do Hospital Saiga. Ele é o único que aparentemente está entendendo tudo o que está acontecendo nesse lugar. E ele era o noivo da Yuki Kobe, que era aquela enfermeira que aparece lá depois da sirene tocar, e que inclusive foi a moça que ele matou durante aquele ritual que fez com que o Howard salvasse a Miyako e tal. Então a dupla decide ir até o assentamento Tabori, procurar um lugar para descansar em segurança, e no caminho eles descobrem que existe uma casa abandonada em Kumi e seguem para lá, passando por diversos inimigos. Enquanto isso, a Amana acorda numa igreja, sem entender muito bem como é que ela foi parar ali. Ela sofre com uma forte dor de cabeça. Nesse momento, a gente vai para outra parte da vila, onde o Seigo Saiga se encontra no alto de uma torre de vigia atirando no Shibita. E lá de cima ele vê o Sam entrando na mata, e aí o episódio termina. Então, o Saiga salva o Sam de um Shibito que estava prestes a pegá-lo, e depois os dois se unem e procuram um jeito de deixar a área. Enquanto isso, o Howard e a Miyako descansam naquela casa que eu mencionei, só que o sossego é interrompido por um Shibito e os dois são obrigados a sair do lugar, e durante a fuga o Howard consegue pegar um revólver, e nesse momento a gente volta para a história da Melissa Gale, que foi ferida por Saul logo após ela ouvir a mensagem da filha dela e quando ela estava próxima de chegar nela. Então, depois de fugir, ela encontra uma casa aparentemente abandonada e decide entrar, e aí o episódio termina com Bella sendo capturada por um Shibito. Ele pegou um tronco de árvore em cima da menina, a Melissa matou. Continua procurando por sua filha em toda parte do lugar. Ela então consegue chegar até o hospital onde a Bella conseguiu mandar aquela mensagem, mas o lugar está completamente sem energia, dificultando totalmente a sua entrada. E aí ela explora um pouco mais, ela encontra uma janela que permite a sua entrada nesse hospital, e lá dentro ela acaba tendo que enfrentar alguns inimigos, mas consegue sobressair todos esses desafios. E aí, continuando a busca, a Melissa acaba no telhado do hospital, onde ela vê o Sam e o Saiga entrando juntos. Ela grita, mas os dois não conseguem escutar. E, posteriormente, a Melissa consegue ver a conversa dos dois através daquela habilidade de ver pelos olhos dos outros e descobre uma maneira de entrar em contato por meio do telefone. Nesse momento a gente vê a Amana caminhando completamente perdida pela floresta, e depois a gente volta para o núcleo do Sam. Eu sei que esse vai e vem às vezes fica um pouco confuso, mas é mais ou menos assim que o jogo funciona. E aí a gente volta para o núcleo Sam, Melissa e Saiga. E aí eles saem do hospital e encontram uma pista importante sobre o paradeiro da filha deles. O Saiga revela que a pista é a igreja do Vale do Irasa e que não vai poder acompanhá-los até lá, pois ele ainda tem uns assuntos pendentes, e o casal então se despede e vai embora. Então, aparentemente, o médico era o único que de fato estava entendendo o que estava acontecendo na cidade, e após ele acreditar que fazer o ritual e reviver Kaiko poderia ajudar a cidade a retornar o que era antes, ele finalmente caiu na real de que esse não seria o melhor caminho a ser seguido, só que o seu pessimismo fez com que ele tirasse a própria vida. Então, depois dessa cena do Saiga, a gente volta a focar em Amana, que continua perdida na floresta. Ela vê um dos Shibitos segurando uma medalha da igreja que ela estava antes, e a Amana segue o zumbi que está segurando a medalha e acaba parando em um santuário de adoração. E depois de pegar a medalha, ela passa a acessar uma visão do passado, e com essa habilidade ela é levada até uma caverna que
possui uma entrada lacrada. Ela encontra mais 2 medalhas e, ao combinar os símbolos nos objetos, a entrada é aberta. E, passando por ela, a Mana se encontra agora em terrenos de rituais e Caralho, adoração, Chibito com um mosca, grupo de velho. zumbis atrás dela. Ela então pergunta ao deus o que ele deseja e uma forte energia começa a surgir dos céus. Enquanto isso, o Howard e a Miyako assistem tudo isso de outra parte da vila. Logo depois, a Miyako leva um tiro e o episódio acaba. Howard coloca a Miyako em segurança enquanto ele tenta descobrir quem é o atirador que alvejou a jovem, e depois de passar por uma mina cheia de chibitos e pegar alguns arquivos em um santuário macabro, ele consegue encontrar o atirador, que na verdade é o Seigo Saiga, agora em uma forma chibito. Utilizando a habilidade de ver pelos olhos dos inimigos, o Howard consegue eliminá-lo e assim a gente volta a acompanhar a Melissa e o Sam. Eles continuam procurando pela filha deles dentro da floresta até que eles chegam na igreja. O Sam tenta acalmar a ex-esposa em relação à segurança da Bella, e durante a conversa ele encontra um livro que era o mesmo que a Mana tinha pego anteriormente. Paralelamente, o Howard volta para onde está a Miyako. Lá eles são surpreendidos por a Mana, que não aparenta estar normal. Ela fala sobre refazer o sacrifício. Quando é questionada por Howard, ela simplesmente a entidade encarnou nela. O que aconteceu foi que a memória dela, que havia sido perdida, agora foi restaurada. Então, voltando lá pro comecinho da história, quando eu falei, vocês lembram que eu disse que quando o Kaiko amaldiçoou um único habitante com a imortalidade, o dever de realizar o ritual, e que esse habitante teria o dever de realizar o ritual para ressuscitá-lo ao longo dos anos? Então, essa pessoa era a Mana. Ela reergueu a religião Mana, do qual ela é sacerdotisa, e durante toda a sua vida pós-maldição, ela tentou reviver o Kaiko diversas vezes, incluindo no ritual que deu errado em 76. Ao longo dessa vasta existência como um ser imortal, ela esqueceu a sua memória, porém, ao se deparar com aquele manuscrito da igreja, todo o seu passado veio novamente à tona, e agora ela está mais determinada do que nunca a realizar a sua missão. Isso significa concluir o sacrifício que foi interrompido pelo Howard. Em outra parte da vila, a Bella também assiste ao foco de energia. Ela continua procurando pelos seus pais e, depois de vagar por um tempo, ali no meio da mata, ela consegue encontrá-los na igreja. Só que tem um detalhe bem interessante aqui. Vocês lembram quando ela foi pega por um chibito e depois não foi falado mais nada sobre ela depois dessa cena? Pois é, ela aparentemente foi transformada em um chibito também. Só que apenas as pessoas ao redor dela conseguem perceber isso. Caralho. Então, a gente volta pro Howard, que depois de um sonho com a Miyako, ele acorda sozinho ali na beira do rio, e assim o episódio 6 é finalizado. Um detalhe interessante sobre o sonho do Howard com a Miyako é que eles foram conectados pelo sangue. Naquele momento, enquanto o Howard dormia, a Miyako se cortou e passou parte do sangue dela para ele, com o objetivo de fazer com que o jovem não se transformasse em um chibito. O motivo disso é que a Miyako é imune a se transformar em chibito. E aí a gente precisa mencionar quem é realmente essa Miyako. Ela é uma personagem que também vai aparecer em outros jogos da franquia, e aí a gente conhece um pouco mais da lore dela. Ela é membro da família Kajiro, que é basicamente composta por aldeões originários de Hanuda. Eles foram alguns dos nativos que comeram o Kaiko em 684, naquele período de fome que eu mencionei lá no início, e foi justamente esse ato que fez com que eles e seus descendentes ficassem imunes à transformação, por ter no seu sangue a linhagem daqueles que devoraram o Kaiko. E por isso a Miyako acaba sendo peça fundamental na ressurreição dessa criatura. Então, atraído para o ninho dos chibitos pela voz da Miyako, o Howard faz o seu caminho passando por muitos inimigos, e mais na frente ele encontra o corpo de Miyako preservado em uma piscina cerimonial de água vermelha. Ele tenta alcançá-la, mas é acertado por um tentáculo de Kaiko. Ele recupera a consciência, ele é forçado a correr de um zumbi de larva, e ele evita por tempo suficiente até chegar em uma torre que é paralela aos telhados dos edifícios conectados a esse ninho, e nos telhados da torre ele encara o próprio Sam Monroe, que virou uma espécie de aranha depois do ataque da Bella. Ele consegue passar pelo Sam e progredir até chegar a um edifício,
E chegando lá, ele passa a escutar o choro de uma criança e segue o barulho até encontrá-la. A criança chorando é a própria Bella Gale, que agora se encontra transformada em um chibito de 6 olhos. O Howard fica desconcertado com o que ele vê, até que de repente ele é alvejado por Melissa Gale, que atira nele tentando proteger a própria filha, mesmo sabendo que aquela ali não era mais sua filha. Talvez o instinto materno tenha falado mais alto nesse momento. Ao mesmo tempo, Amanda continua tentando refazer o ritual, mas ela percebe que ele não prossegue como esperado porque a linha do tempo original foi completamente desarticulada por esses últimos eventos que a gente mencionou até aqui. Aparentemente, Sam e Bella se tornando chibito e Melissa atirando em Howard não estava dentro do previsto. Além disso, a amizade que ela desenvolveu com Howard no período em que ela estava sem memória pode ter interferido na linha temporal, deixando os outros acontecimentos, caso ela faça o ritual, totalmente imprevisíveis. Aqui eu já Sendo assim, o me tempo perdi é rebobinado completamente, pro velho. momento do ponto de divergência para que ele seja corrigido e o Howard revive mais Que uma viagem vez no antes tempo do tem? momento em que ele e a Amanda se conhecem. Dessa forma, uma nova linha do tempo é estabelecida. Nesse capítulo a gente volta a jogar com o Saul Jackson. A gente não sabe muito da vida dele sobre os acontecimentos antes de Hanuda. O que a gente sabe é que, como cinegrafista do trabalho da Melissa, o Saul é amigo dela. Ele eventualmente se apaixona por ela, mas nunca conseguiu expressar os seus sentimentos. E devido a problemas de orçamento da empresa de televisão que eles trabalham, o caminho para a lendária Vila Desaparecida do Japão acaba sendo longo e barato, e isso inclui tentar encontrar um guia para ajudá-los a realmente encontrar essa própria vila. Então, devido a esses últimos acontecimentos, uma nova linha do tempo se abriu para o Saul Jackson, que agora é humano novamente. Ele acorda em um poço de mina, está sofrendo com muita dor de cabeça, sem saber que está vivenciando a memória da sua morte na primeira linha do tempo. E saindo dali, ele acaba salvando o Sam de um chibito e os dois passam a andar juntos. E no caminho eles acabam discutindo sobre quem é o culpado de Melissa e Bella estarem em perigo. Só que essa discussão não demora muito, eles são interrompidos por uma emboscada de chibitos. Nessa nova linha do tempo, a Melissa consegue encontrar a Bella. As duas ficam juntas antes da menina se transformar em chibito. As duas começam a procurar uma maneira de sair do hospital e mais na frente elas encontram uma Esses porta de chibitos me saída lembram um que está pouquinho eu, travada velho. por falta de energia. Eu. Tentando resolver esse problema, mãe e filha acabam se separando de uma forma inesperada. E como não existe nada ruim que não possa piorar, o Saul Jackson mais uma vez aparece, só que agora transformado em chibito mais uma vez. A Melissa corre contra o tempo para impedir que ele chegue até a Bella. E usando um elevador, ela consegue ir até o outro lado do hospital e se encontrar com a filha. E nesse meio tempo ela lutou contra o Saul Jackson em algumas ocasiões. Então depois que elas conseguem escapar pela janela aberta do hospital, elas pegam também uma caminhonete. No final desse episódio, Saiga acorda vivo, mostrando que nessa nova linha do tempo ele ainda não tinha tirado a própria vida. Já o Howard acaba tendo algumas visões da Miyako, provando que a ligação entre os dois, estabelecida lá na primeira linha do tempo, ainda não foi rompida. A Bella e a Melissa continuam fugindo de carro, só que uma Que zumbi em forma obras de é larva esse negócio de gigante acaba cenobita fazendo mesmo, com que eu nem elas lembro, batam velho. o carro. E Tem aí ideia, as duas sei lá, têm que ir velho. a pé e chegar até um vale e encontram lá uma igreja vazia. A Bella pergunta onde o pai dela tá, levando Ah, é a Melissa a dizer Hellraiser. que ele tá bem, mesmo não tendo ideia do paradeiro dele. E não demora muito para que aquela larva gigante reapareça. E as duas tentam fugir, mas o pé da Bella acaba ficando preso numa pedra, fazendo com que a Melissa tenha que ganhar tempo. E durante esse confronto com essa criatura, ela acaba se sacrificando para salvar sua filha. No episódio anterior, o Sam havia conseguido fugir dos zumbis que atacaram tanto ele quanto o Saul Jackson, e depois de um tempo ele acorda numa floresta ao ouvir a voz da sua filha. Ele segue a voz dela até o hospital, mas as duas já tinham saído de lá, e é nesse ponto que a história dele começa no episódio 9. No escritório do hospital ele encontra um documento que leva até a igreja do vale, e acidentalmente ele quebra os seus óculos, e mesmo assim ele não se preocupa tanto com isso e se aventura até essa igreja. Enquanto isso, o Saiga está no alto da torre
aquela mesma da linha do tempo anterior, só que dessa vez ele salva a Bella em vez de salvar o Sam, só que a menina foge pra dentro da mata e Saiga perde ela de vista. Em todo momento ele se sente como se estivesse vivendo um déjà vu, e Saiga explora o lugar e termina numa casa abandonada, e lá ele encontra um álbum com fotos suas de quando ele era mais jovem. Percebendo que tem alguma coisa errada com esse tempo e em busca de respostas, o Saiga decide que deve encontrar um livro antigo, e esse livro está em um armário, ele precisa de uma chave para abrir. Então, essa busca por esse objeto leva ele até um outro armário que esconde uma coisa Porra. bizarra, que é o cérebro de um Shibito. O cérebro é eliminado e a chave é retirada, e assim o livro antigo é encontrado. Então, voltando rapidamente pro Howard, ele começa a ter Provavelmente eu ia ficar flashbacks perdido da do mesmo linha do jeito, tempo velho. anterior, Negócio mais de precisamente no voltar no momento em que tempo, linha do Miyako tempo faz o ritual alternativa do é sangue foda, pra velho. impedi-lo de se transformar em Shibito. Ele desperta e sai do lugar de onde ele tá, e enquanto isso o Sam chega até a igreja e fica surpreso ao encontrar um livro que detalha tudo e todos em Hanuda, especialmente a maldição, o fracasso do ritual e a família Monroe. Ele percebe que haverá um ritual com o objetivo de ressuscitar o Kaiko, o que significaria a ruína para todo mundo. Depois de escapar pela mata, Bella se esconde em uma casa ocupada por uma família que foi toda transformada em Shibito, e depois de passar ali furtivamente pela mãe e pelo pai, ela pega a chave do quarto de hóspedes e escapa da casa pela sacada. Assim que ela tenta descer o caminho que vai levar para longe da casa, a Melissa aparece chamando pelo seu nome. A princípio, curiosa, ela vai até lá e fica horrorizada ao saber que sua mãe se transformou em um Shibito e foge novamente. A Mana continua tentando realizar o ritual mais uma vez, enquanto isso Howard encontra a Miyako e consegue lembrar de tudo o que aconteceu. A Miyako revela que o tempo em Hanuda está passando repetidamente, está preso em um loop temporal, e com a ajuda do Howard, a Miyako usa suas habilidades sobrenaturais para ativar os 4 selos de pedra que liberam uma força antiga. A dupla até consegue, mas infelizmente a Mana confronta os dois, como na primeira linha do tempo, e deixa o Howard mais uma vez inconsciente. Em seguida, ela leva Miyako e no final desse episódio, o Howard é levado pelo Saiga. O Howard acorda no hospital ao lado da Bella. Ela também foi encontrada por Saiga e levada para lá. E depois das devidas apresentações, eles vão junto ao encontro de Saiga, que está fazendo experimentos em um Shibito. O Howard fica horrorizado com a cena e a Bella acaba desmaiando. O Saiga começa com um papo estranho de que o Howard seria o salvador. Em seguida, ele pergunta como Howard se sente em sua nova existência, que é uma referência ao sangue de Miyako que foi passado para ele ainda na primeira linha do tempo. E Howard, sem entender do que o Saiga está falando, o chama de doente da cabeça. O médico deixa os dois para cuidar de alguns negócios pessoais, que no caso é encontrar um artefato conhecido como Urien. Eu falei agora há pouco que ele tinha encontrado um livro antigo naquela casa abandonada. Pois é, esse manuscrito falava sobre um artefato forte e poderoso chamado de Urien, que só podia ser encontrado em uma montanha, e aí ele vai à procura do objeto, adentrando as minas da cidade, e no caminho ele encontra Yuki, que é a sua ex-namorada, que foi morta no ritual e transformada em Shibito. Agora, ela está numa versão bem mais poderosa que naquela outra linha do tempo. Ele atira nela, e o caminho que ele seguiu para frente é bloqueado por escombros em colapso, e depois de vencer todos os desafios, ele finalmente encontra o objeto dentro de uma caverna. Um detalhe interessante é que os 4 selos que o Howard e a Miyako destravaram davam acesso justamente a Urien. Então, depois que o médico foi embora, Howard e Bella foram para dentro do ninho. E durante esse percurso, ele se lembra que já esteve naquele lugar antes, só que agora ele estava acompanhado da Bella. Os dois ouvem uma música durante a ressurreição de Kaiko, e quando eles encontram a Mana, a sacerdotisa incendeia o corpo de Miyako e completa o ritual. O Sam também chega no lugar tarde demais, o Kaiko é ressuscitado, mas como o Miyako enviou um pouco do seu sangue para Howard, o corpo de Kaiko não vem completo, ele vem de uma criatura totalmente diferente. O Kaiko tenta coletar o sangue restante que estava presente no corpo do Howard, mas ele, Sam e a Bella fogem na mesma hora que o Saiga chega. O Saiga confronta a criatura, mas é atingido. Entretanto, ele tinha uma carta na manga que era aquele artefato chamado de Urien. A força do objeto destrói a criatura, fazendo com que Kaiko volte para o lugar de onde ele veio. Toda essa situação espalhou uma grande energia e fez com que o Sam, Howard e a Bella caíssem desacordados.
E após recobrar a consciência, o Howard e Sam percebem que a Bella não está mais lá. Os dois se apresentam rapidamente e, ao ouvir o nome do Sam, o Howard reconhece que foi para ele que ele enviou uma mensagem o convidando para a vila, porém o Sam desconhece tal convite. O Sam deixa o Howard e vai atrás da Bella, e no caminho ele é encontrado pelo chibito da sua ex-esposa Melissa. Ele consegue se livrar dela e encontrar sua filha perto da torre de vigia, mas o Saul Jackson transformado aparece e, usando uma espingarda, o Sam atira em vários chibitos, porém não o suficiente para impedir que o Sol chegue até sua filha Bella. Felizmente, a Melissa recupera parte da consciência e ataca o Sol. Ela, Sol e Bella caem em um vórtice temporal aberto por aquele ritual. E aí, vagando pelo ninho, Howard vê o reflexo de Miyako em uma poça de água vermelha. Seu espírito o informa para abrir um portal para o inferno e o faz prometer eliminar o Kaiko, os chibitos e o resto de Hanuda. Colocando a sua mão na água, ele é enviado para o inferno. E agora, em uma área aparentemente deserta que lembra Hanuda, o jovem é imediatamente confrontado por Saiga, que lhe entrega o Urien. O Saiga o ataca como forma de forçá-lo a usar o sangue no seu corpo para desbloquear o poder do Urien. O médico primeiro usa uma espingarda e depois passa a usar a espada da sua família, a Romuranagi. Esquivando-se dos ataques do médico, o Howard ouve a voz de Miyako dizendo para ele usar o seu sangue, o que faz com que o poder do Urien seja liberado. Em autodefesa, o Howard usa o Urien para atear fogo em Saiga, que fica feliz como se sua parte naquele evento tivesse acabado. Ele se desintegra, deixando a sua espada para trás. O Howard pega a espada antes que Amanda decida usar sua própria força como combustível para trazer o Kaiko de volta ao poder total. O procedimento funciona. As expressões faciais que às vezes inseto surge do seu pica, corpo tá? semelhante a um casulo, e durante a batalha entre os dois, o Kaiko transporta o Howard para uma dimensão psicodélica. Ele me lembra o Kratos, velho. Lá o Howard usa o Romuranagi como um recipiente para o antigo poder que foi liberado daqueles marcadores de pedra. Pô, mas dá E pra usando fazer o Urien melhor, mano. Se não me engano, as expressões faciais dos COD, mano, era muito foda, velho. para construir um pilar de fogo, Howard desliza sua lâmina para criar ondas de fogo que machucam o COD era Kaiko. bem feito E pra após um caralho, tempo mano. usando essa estratégia, o Kaiko finalmente é destruído. Mas sim, eu teria que rejogar pra ver, mano. Acho que foi o Black Ops que eu joguei 1 e o 2. Depois da derrota do Kaiko, PS3. o tempo se torna estável em Hanuda. O Howard e a Miyako veem a Amana falando uma frase meio enigmática, dizendo que o Alpha e o Ômega estão unidos em um ciclo eterno. E quando Howard mata o Kaiko, o Ninho e o resto da dimensão alternativa de Hanuda começam a entrar em colapso. Por conta disso, o Sam é enviado para um vórtice temporal para uma Hanuda de 1976. Antes disso, ele tem uma visão da Bella no passado, mais precisamente no ano de 600 a.C. Ele a vê comendo o corpo de uma Kaiko moribunda, que então a amaldiçoa, tornando-a imortal, e inicia o som da sirene. A Amana que a gente viu durante toda essa história é, na verdade, a Bella, que foi enviada ao passado e cresceu, se tornando antagonista nessa linha do tempo. Olha que A doideira, versão de cara. Hanuda de 76 é coberta por deslizamentos de terra. Ele descobre a posição dele no tempo após ler um jornal, e com o conhecimento de que o tempo está em um loop por causa de Howard e Bella, ele decide que o loop deve continuar para que Bella possa existir para sempre, sem saber que o destino da Bella é ficar presa em um vazio após a morte de Kaiko. Por conta da água vermelha no seu corpo e do sangue de Miyako, Howard também ficará preso nessa dimensão alternativa para sempre. Contudo, ele decide manter a promessa Miyako. Armado até os dentes com o Urien e o Romuranagi, ele começa um massacre sobre os chibitos restantes em Hanuda, e assim termina o jogo. Não é um final muito feliz, mas é digno de um final de jogo de terror. Maneiro, velho. Esse jogo maneiro. Sobre as curiosidades, nos vários documentos que a gente encontra durante o jogo, existe uma história sobre um massacre que aconteceu em Hanuda em 1938. Esse massacre é uma das histórias que chama a atenção dos turistas para a vila, só que esse massacre, ao que tudo indica, ele tem um fundo de verdade. Ele se baseia em uma história real do Japão.
que seria o massacre de Tsuyama, que ocorreu em maio de 38 na vila rural de Kamo e é considerado o tiroteio mais mortal de um atirador solitário na história japonesa. E durante esse episódio, 30 pessoas foram mortas e 3 feridos. O atirador, que era um homem chamado de Mutsui Toi, teria sido motivado por vingança pessoal após ter pego tuberculose e ser evitado pelos moradores locais. Naquela época, a tuberculose era uma doença sem cura. Depois de realizar tal atrocidade, ele tirou a própria vida. Uma outra curiosidade sobre o Siren e o Siren Blood Curse é a relação dos acontecimentos com o número 3. Esse número parece que repete em diversos acontecimentos em Hanuda. Por exemplo, os eventos do ritual fracassado duram 3 dias. A receita do macarrão de Hanuda especifica: ferva o macarrão por 3 minutos em uma panela grande com água fervente. Em 1976, 33 pessoas desapareceram durante a enchente. Em 1938, 33 pessoas foram massacradas. No Siren do PlayStation 2, apenas 3 pessoas sobrevivem ao incidente de Hanuda sem se transformar em Shibito, que são Harumi, Kyo Yasuda e Oriko Ano. O ritual de invocação possivelmente aconteceu 3 vezes, em 2003, em 76 Caralho, até a expressão e do o Kaiko chegou em Hanuda em um cometa que passa S2 é pela melhor, Terra velho. a cada 333 anos. Então tem toda essa mística envolvendo o número 3. A vila fictícia de Hanuda foi inspirada na cidade real e abandonada de Chichibu, na província de Saitama. Eu vou deixar o link de alguma matéria falando dessa cidade aí na descrição. Maneiro, hein, velho. Pô, nós tem que ir pra lá e passar a noite lá, velho. E pra Uma dessas encerrar, como eu casinhas falei aí. na introdução, Siren Blood Curse possui algumas diferenças em relação ao original do PlayStation 2 e a própria versão japonesa, além de ter uma redução na quantidade de personagens e também outros detalhes relacionados à lore. A versão americana também editou parte do jogo para se encaixar na sua classificação indicativa. O Blood Curse contém uma cena introdutória ligeiramente editada, onde uma facada cerimonial é obscurecida pela tremulação excessiva da câmera. E assim a gente encerra mais um Por Dentro da História de um jogo que eventualmente vocês pediam aqui no canal. Um jogo que já estava faltando. Tem esses jogos cult de terror que eu pretendo trazer também. Acho que o Jogo próximo cult, dessa mano, lista então é de ruim. jogos cult de terror talvez seja o Deadly Premonition ou o Obscure. Mas talvez não saia tão cedo porque tem outros jogos na frente. Meu agradecimento ao Rudá, que foi quem fez o roteiro desse vídeo, e ao Guilherme, que foi quem fez a edição. Se você gosta do canal, se você tem interesse em manter esse canal, considere se tornar um membro para ter esse tipo de vídeo, porque você se tornando membro, você ajuda a manter esses custos com edição, com roteiro, e aí sempre tem um trabalho de qualidade, muita gente trabalhando com a gente aqui, beleza? A tendência é sempre melhorar, então dê essa força, se torne um membro. Você também tem alguns benefícios, como receber alguns vídeos antecipadamente, você tem selos e alguns patches para os inscritos mais antigos, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e fui! Muito bom. O vídeo do Sandman, velho. Jogo cultista aí, velho. Me deixou confuso pra caralho ali nos paradoxos ali, muito doido. Volta no tempo, aí o cara some, depois ele reaparece como um bicho, depois ele some de novo, reaparece vivo. Uma loucura, velho. O jogo parece interessante, parece um bom jogo mesmo. Mas no caso aqui, eu teria que jogar o original pra depois jogar esse aqui, né? Eu gosto de fazer isso, mano. Antes de jogar. Quando eu pesquiso sobre o jogo, ver se tem alguma outra versão, né? Mais antiga. Eu não sei se eu, né, acabo jogando por coincidência sem não saber, né? Mas bom saber que ele é um remake, né? De um jogo mais antigo. Então jogar um antigo primeiro e depois ir pra esse aqui, mano. Eita. Enfim, bom vídeo aí do Sandman, velho. Maneiro, maneiro. Já parece que eu estou falando só porque é cultista. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel.